Sejam bem-vindos a um novo episódio do podcast Sala dos Professores. Hoje estamos com a professora Branca Pereira, do Grupamento de Escolas de Val Santo Turcato. E para conhecermos melhor a nossa convidada, algumas perguntas rápidas que gostaria que fizesse a sua resposta assim, de forma muito sucinta. Nome? Branca Maria, mas é muito comprido. Não é preciso um nome completo. Branca Maria Pereira, pronto. Depois o cargo e a função que tem, e ao fim e ao cabo é professora, mas professora de disciplina de História e de uma disciplina de oferta complementar, Cultura e Comunidades. Tem a ver com património e tradições locais que nós abordamos com turmas de 8º ano. Ok, terceiro ciclo, não é? De terceiro ciclo e no Grupamento de Escolas de Val Santo Turcato. Sim, sim. Depois, a sua localidade? Eu moro em Braga, ok? Portanto, nascida em Braga. E como é que se vive em Braga e trabalha em Guimarães? O estágio filo aqui em Guimarães é engraçado, de 36 anos de serviço, apenas 4 não foram aqui em Guimarães. Muito bem. Portanto, conheço muito bem a região. Sim. Um desporto? Ciclismo. Ou andar de bicicleta, não é ciclismo, é andar de bicicleta, okay. sim. Uma música? Música, vou dizer aquela que estava no top quando eu nasci, I'm a Believer. Ok, muito bem. Um filme? Aí tinha vários. Tem que ser um filme, é assim que funciona. Duas Irmãs e um Rei, e uma série que é imperdível e é uma série que nós vemos e durante um tempo nem conseguimos pensar noutra coisa, acho. Catedral de Elmar. Ok. E o livro igual. Conheço o filme, mas a série não conheço. A série, o livro, e depois tem a continuação Os Herdeiros da Terra, que é a continuação, e de facto descreve o que de pior há do ser humano e o que de melhor há também. Okay. Uma personalidade? Tudo de história, não é? Pois, tem muitas à escolha. Pois, eu sou de história, portanto, sei lá, desde Leonardo da Vinci, os humanistas para mim são exemplos únicos daquilo que é... Da Vinci era muito completo, não é? Sim, mas não foi único na época, quer dizer, fala-se muito dele, mas os humanistas na sua generalidade eram homens de muita coragem, de muito conhecimento, eram sábios, não é? Com muito conhecimento e de todas as áreas, era um conhecimento aprofundado de todas as áreas e por isso hoje em dia é quase impensável nós pensarmos numa pessoa com tanto conhecimento, com tanto saber e um saber também de experiência feito. Muito bem. Um monumento? Monumento. É monumento. Isto também tem a ver com a história. Sim, lá está. Não pode ser Castelo de Guimarães. Não, até porque nem sou de cá, não é? Vizinhança de Braga, não é? Que é dos mais antigos monumentos do país, mas sei lá, uma Sagrada Família. De Barcelona. Sim, Sagrada Família de Barcelona. As pirâmides do Egito são qualquer coisa que fascinante. Muito bem. Um passatempo? Ler. Ler é o meu passatempo preferido, são as minhas viagens. E por fim, a sua maior qualidade? Não sei, ser briosa naquilo que faço. Muito bem. Ser briosa tem a ver comigo, porque eu sou de Coimbra. Eu sei. Já numa formação dissemos isso. Briosa porque gostar de fazer as coisas bem feitas e sim, não deixar... O brilho profissional. Sim. Como é que conheceu o Intuitivo? Durante a pandemia eu explorei tudo, eu era uma consumidora de tudo quanto fosse workshops de plataformas de recursos digitais, precisamente para, eu acho que faço um ensino de qualidade, as aprendizagens dos meus alunos normalmente eram boas aprendizagens, e quando veio a pandemia eu senti-me tão perdida, e assim, eu tenho que me arranjar a forma de fazer chegar aos meus alunos quase da mesma forma como fazia pessoalmente. Então foi um estar constantemente à procura de mais, ver aquilo que melhor me servia. Surgiu na sim, na perspectiva, sim. E uma altura, não sei a que propósito, teria visto em algum um Facebook ou em alguma rede social ou em algum ou e-mail ou qualquer coisa, e eu vi aquele nome, achei antigo, plataforma de avaliação. E mais, é que eu sou coordenadora de TAPE na escola em que trabalho. Coordenadora de TAPE é um trabalho que abarca tudo que uma escola tem. Todo um projeto educativo que é implementado através de um plano de ação
pelo qual eu sou responsável. Portanto, o meu tempo é limitado. Quer dizer, tenho na mesma 5 turmas, 6 turmas, como qualquer outro professor, e depois tenho um cargo que absorve tudo quanto é tempo, que não seja tempo letivo. Então, eu já demoro muito tempo a fazer os testes. Corrigi-los era outro tanto. E quando vejo uma plataforma daquelas que numa tarde sou capaz de corrigir 5, 6 turmas e imediatamente enviar o feedback para os alunos, para mim foi a maior maravilha deste ano. Essa era a pergunta que eu ia fazer a seguir. Quais são as maiores vantagens que vê no facto de utilizar uma plataforma como esta? Como essencialmente é essa, porque eu usava já outras. A poupança do tempo, que tem sido transversal Sim. a grande parte das pessoas que a utiliza. E a outra que referiu foi a questão do feedback, que essa interessa-me bastante. Ou seja, porque é que realça essa questão do feedback? Realço porque muitas vezes os alunos, ao enviar quase imediatamente, normalmente os professores o que é que fazem? Dão um teste, 1 ou 2 semanas para fazer a correção em casa, depois para a entrega e depois para fazer 1 ou 2 aulas de correção de teste. O que é que eu posso fazer com o feedback imediato? O aluno vê onde errou, eventualmente pode, eu digo assim, olha, na próxima aula ou daqui a 2 aulas, poderás eventualmente repetir o teste ou uma parte dele, onde tu tiveste mais dificuldade, para ver se já conseguiste perceber porque é que erraste. Okay? Então, permites transformar uma avaliação sumativa numa avaliação formativa para depois o aluno aprender melhor e chegar a alcançar o sucesso. Muito bem. Olhando para aquilo que é hoje intuitivo e a forma como provavelmente a conheceu e a forma como ela foi evoluindo também, quais são os exercícios top? Ou seja, já lhe vou pedir para demonstrar um exemplo, mas para já era das diferentes tipologias e das diferentes mais-valias que tem hoje a plataforma, quais são aqueles que utiliza mais? As tipologias que mais usa? Eu utilizo todas. O teste, porque assim, as questões podem ser feitas, a mesma questão, de várias formas, e tornando o mais agradável até a parte mais estética, porque também tenho esse cuidado, já o tinha como no papel, não é? E no intuitivo continuo a ter esse cuidado, a parte estética, e mais porque trabalho arte e porque tenho de ter esse cuidado com pormenores. Todo o tipo de tipologia, não há nenhuma que seja preferencial. Dependendo daquilo que eu queira perguntar, eu posso transformar, sei lá, um texto com lacunas para os alunos preencherem. Posso eventualmente fazer diferenciação pedagógica, usar testes muito semelhantes, aparentemente são iguais, mas, por exemplo, testes com lacunas ou legendagem. Os alunos, alunos com mais dificuldades, ter a escolha, o aluno poder escolher, para criar mais dificuldade em alunos com mais capacidades, com mais à vontade e com mais facilidades, por escrever, por exemplo. Portanto, a mesma tipologia, mas com diferenciação de público a quem aplicar. Isso parece-me também interessante. Aquilo que ia pedir agora era que partilhasse um exemplo, ou alguns exemplos de práticas daquilo que costuma fazer com o intuitivo. Ora bem, lá está, como eu disse já uma série de vezes, isto é tão intuitivo, ela é tão fácil de ser trabalhada, que quando eu proponho aos meus alunos faço enigmas mensais, para que eles abordem conteúdos ou selecionem informação e preparem apresentações com conteúdos que ainda não foram abordados por mim, portanto vão ser abordados por eles. Eles normalmente acabam as suas apresentações com atividades de avaliação formativa para os colegas. E tanto fazem CAUTs como usam NearPods, e ao longo do NearPod as várias atividades que lá nós podemos encontrar, como quizzes, e quando uma das vezes saíram com um intuitivo, assim, do nada eu fiquei completamente abismada, quer dizer, pela primeira vez eles tinham feito, foram alunos de 7º ano, fizeram uma primeira vez o teste de final do primeiro período, por exemplo, e no segundo período, na apresentação do Enigma, aí de janeiro, já me fizeram um intuitivo, portanto, foram procurar, criaram uma conta e criaram eles próprios um testezinho, uma fichazinha de trabalho. Nós agora vamos então partilhar essa prática. Sim, a prática, ou melhor, o tipo de exercício que eu queria demonstrar, que para nós de História, ou melhor, há 2 que são uma mais-valia, são, por exemplo, e que são os 2 novos, o de segmentos, que as pessoas muitas vezes não percebem muito bem como utilizar aquela tipologia de
questão, assim, as ligações. Eu, por exemplo, utilizo, quando estou a falar do geocentrismo ou da ciência, o inventor ou o descobridor ou o cientista que descobriu o conceito e o nome. Por exemplo, ligar, Copérnico, heliocentrismo e a descrição do que é esse conceito ou o que foi essa descoberta, essa teoria astronómica. E o outro exercício? É o das tabelas, o mais recente. Que é mais recente. Sim, que já utilizo, por exemplo, na abordagem da arte. Ponho várias imagens, inclusive permite-nos colocar imagens e depois à frente para eles identificarem as características que estão associadas a cada uma das formas de arte, seja arquitetura, escultura ou pintura. Então vamos ver. Então, vamos abrir aqui um teste do 8º ano sobre a expansão europeia, para mostrar o tipo ou de que forma é que eu construo os meus testes. Os meus testes normalmente avaliam 2 domínios da disciplina de História. Neste caso, os domínios, eu coloco-os sempre em secções, ou agrupo-os em secções. Este aqui é da interpretação de fontes, e temos aqui vários tipos de resposta, ou vários itens, ou tipos de questões, resposta múltipla. Temos aqui ordenação, ordenação de factos. Temos aqui o preenchimento de texto, aqui de conexão, de correspondência, fazer a correspondência. Neste caso, temos aqui a legendagem, tipologia de legendagem. Aqui temos resposta múltipla, temos aqui interpretação de fontes, novamente, e temos aqui uma resposta longa, para se avaliar precisamente a parte da comunicação. E quando assim é, normalmente, ponho aqui uma informação para os alunos que devem responder de forma adequada, descrevendo factos históricos, e ponho aqui de que forma é que vai ser avaliada a resposta, com os 2 critérios que estão definidos para este tipo de rubrica no nosso agrupamento. Está aqui os níveis de desempenho. Portanto, como vocês podem ver, há sempre que há uma questão mais longa, tem sempre os critérios de avaliação e qual a sua ponderação, e muito variada em termos de tipologia de questões. Legendagem. E de novo aqui uma ordenação cronológica. E agora, passando, podemos fechar esta avaliação e vamos passar para os exercícios. E os exercícios que eu sugiro verificarmos será um de tabela, a tabela que são os mais recentes, portanto tenho aqui já uma série de exercícios feitos que estão identificados, consoante o ano, o conteúdo e a tipologia. E, por exemplo, temos aqui um exercício de tabela em que os alunos, está aqui para preencher a parte do enunciado, eu teria que iniciar a edição, porque ele não está completo. E aqui no enunciado, diria, caracteriza a arte renascentista, por exemplo, nas suas diferentes manifestações, e tanto podia pôr aqui na arquitetura, escultura e pintura, e pôr aqui nas colunas, punha as diferentes características em que os alunos, conforme fosse a manifestação artística, colocariam a característica que está associada. Tanto podia pôr aqui a palavra, como poderia pôr também uma imagem. E vou mostrar como é que poderia fazer aqui, tanto aqui em cima, tanto aqui na linha, como aqui no início da coluna. Portanto, para a arquitetura, eu iria buscar ao meu ambiente de trabalho. Em princípio, teria aqui um edifício, ok? Copiava. Ali é mais, não dá para inserir a imagem, mas dá para copiar, depois
colocar ou colar. E ficámos aqui com um edifício, não é? E o tipo, a manifestação artística. Eu mesmo poderia fazer aqui para a escultura, lembrando os alunos às tantas, depois de analisados nas aulas, alguns dos exemplos que foram de facto analisados e por isso lembrar algumas das suas características. Portanto, viria de novo aqui a imagem, copiava e colava. Okay? Dando outro aspecto, indo mesmo para a pintura. Uma pintura do Renascimento, podia ser esta, da última ceia. Copiar. Colar. Ok? Depois, na tabela, eu poderia acrescentar quantas colunas eu entendesse. Era só clicar no mais. E apareceria ali cabeçalho. Poderia aqui outra característica. E depois, por exemplo, colunas clássicas. E aqui eu iria pôr para, logicamente, a arquitetura. Okay? Que é uma característica da arquitetura. Se eu quisesse acrescentar outra forma de arte, por exemplo, acrescentar, uma vez estamos no Renascimento, falar de Manuelino, poderia pôr ali Manuelino, uma imagem, como mostrei aqui. E agora, para vocês poderem mostrar ou verificar como é que este exercício está ou vai aparecer para os alunos, é só clicar aqui no pré-visualizar e temos como é que ela surgia. Eu aqui poria, por exemplo, com base na imagem, ou caracteriza as diferentes manifestações artísticas do Renascimento. E o aluno iria colocar as opções corretas por aqui fora. Quantas mais, não é? Sempre que necessitasse de alguma mais de outra característica, era só acrescentar aqui mais. Outra manifestação artística seria acrescentar na linha. E pronto, temos aqui a forma como poderemos construir uma tabela. Depois é só gravar. E o exercício ficava aqui disponível para ser utilizado, para ser integrado num teste. Agora, podemos também verificar de que forma é que eu utilizo os itens de segmentos. Ok? Vamos aqui ver, eu acho que na página 6 tenho um. Reparem que eu tenho aqui 26 páginas de... Ora bem, temos aqui o Renascimento. Aqui, por exemplo, este aqui, vamos pré-visualizar. E reparem, eu tenho aqui, para que os alunos me identifiquem as teorias astronómicas que nós abordámos no 8º ano, o heliocentrismo e o geocentrismo. Eles ligavam a pessoa, não é? O cientista, à teoria e a teoria à respectiva descrição. Por exemplo, Ptolomeu tem aqui a teoria que defende que a Terra é o centro e esta vai para o geocentrismo. Ora, vamos ver aqui, para o geocentrismo, ok? O heliocentrismo, o Copérnico, para heliocentrismo e a respectiva descrição. Logicamente que estes exercícios podem ser realizados das mais variadas formas. Podia ser uma de
de interligação, portanto, aquela podia ser uma de legendagem, podia ser uma de verdadeiro falso, mas quando saiu esta tipologia, eu quis experimentá-la e de facto ela funciona, vai tornar mais diferente ou diferenciar mais a tipologia de questões que colocamos num teste e desta forma torná-lo mais desafiante, mais apelativo para os alunos, para não ser mais no mesmo. E pronto, pode fechar. E aqui temos a forma como estão organizados os exercícios que eu vou construindo e que depois utilizo nos testes, com as respectivas etiquetas, anos, conteúdos, e depois aparece-nos sempre aqui a tipologia, escolha múltipla, preenchimento de texto, aqui de conectar. Portanto, é muito, muito intuitiva esta plataforma e, como eu vos disse, é excelente na rapidez com que nós conseguimos corrigir, conseguimos enviar aos alunos através do link os testes, onde eles podem verificar o que acertaram e o que erraram, podem eventualmente fazer a correção, se o professor o solicitar, fazê-la em casa e trazê-la feita de casa, consultando todos os materiais que disponibilizamos para que eles se preparassem e desta forma realizar as aprendizagens que são necessárias para que estão definidas para o ano em que se encontram. Penso que já vimos aqui parte dessas partilhas. Agora, antes de terminarmos, duas questões. Porque é que outros professores de História, até tendo em conta que é a sua área, porque é que deveriam usar a Intuitivo? Porque é que lhes recomendaria essa utilização? É uma forma, lá está, a grande vantagem é a rapidez com que nós podemos, de facto, classificar ou corrigir, porque se colocarmos muitas questões de escolha múltipla, aquelas de resposta direta, a própria plataforma corrige. Agora, nós em História temos por vezes, não é, questões de desenvolvimento, não é, em que vamos avaliar o domínio da comunicação histórica e, por exemplo, quem utiliza rubricas para avaliar esta forma de resposta ou de questões, em que os alunos têm que desenvolver ideias e têm que interrelacionar, em que nós vamos ter critérios, eu coloco, por exemplo, uma imagem de quais são os critérios daquela rubrica, dizia que ele tem que responder de forma adequada, correta e rigorosa, que são os critérios que normalmente estão associados a essas questões, coloco para os orientar para que o seu desempenho seja o melhor possível. E depois a rapidez, o feedback, que é imediato, e a capacidade dos alunos poderem trazer uma correção feita em casa, portanto, que é uma disciplina que perdeu tempos, na história toda a gente perdeu tempos em todo o lado, não é? O facto de eles poderem fazer a correção em casa, fazer a autocorreção e trazê-la feita, pode ser aqui uma pista interessante, que é o facto de colocar os alunos a criarem os próprios exercícios uns para os outros. Acho que esse é um aspecto que eu queria aqui salientar. Por último, qual é o grande desafio que nós temos, não é só na educação, mas é na avaliação na educação? Não sei entender. Neste momento, nós estamos em plena... Para falar na experiência do meu agrupamento, nós criamos um referencial de avaliação, nós estamos a aplicá-lo com uma variedade muito grande de instrumentos, cada grupo definiu os seus, as técnicas, os procedimentos, todas elas com base em critérios e os critérios relacionados com com PASEO, com as áreas de competência. Portanto, todos os nossos instrumentos estão validados por estas duas situações, critérios e áreas de competências. Portanto, vão confluir. Aí, portanto, nós vamos avaliar aprendizagens, mas as aprendizagens com base em competências. E a Intuitivo permite isto também. Aquilo que no digital normalmente não conseguia, nós conseguimos contornar e conseguimos chegar onde este referencial, o que este referencial exige e que aparentemente a Intuitivo não conseguia dar resposta, neste momento está a permitir, ela cresceu tanto desde que comecei a utilizar, eu comecei a utilizar
em 2021, praticamente quando ela iniciou, foi quando eu tive conhecimento dela, e o que eu posso dizer é que estamos em 2025 e aquilo que ela cresceu é qualquer coisa de extraordinário. Portanto, eu acompanhei esse crescimento. Sim. E cresce com professores como uma professora Branca, não é? E com o próprio feedback que dá à própria plataforma. Sim, eu acho que esse é um elemento que já foi aqui salientado noutros podcasts, que é a possibilidade da plataforma crescer com os próprios professores que vão dando esses inputs, não é? Neste momento, eu e o João temos tido muitas reuniões precisamente para ver de que forma é que a plataforma pode responder àquilo que é necessidade do nosso agrupamento por várias vezes, e quando não consegue, ele dá o feedback imediato, seja ele a dizer que sim, seja ele a dizer que ainda não conseguiu, mas que a equipa está a trabalhar para. Por isso é uma plataforma que me encanta e que me apaixona também. Quero agradecer o facto de ter estado aqui. Este episódio é um episódio que é diferente, ele é muito diferente, mas a principal diferença é que estamos em presença, na mesma presença geográfica, estamos mesmo em Guimarães. Sim, sim. Para quem não acreditar, estamos em Guimarães. Sim. Na escola onde eu fiz estágio. Portanto, estamos aqui na escola secundária Martins Sarmento. Por isso, quero agradecer-lhe estar connosco e ter gravado connosco este podcast e ter feito esta partilha. A quem nos estiver a ver e ouvir, até à próxima. E muito obrigada também pelo convite, é uma honra representar esta plataforma. Ok. Muito obrigado.